primeira que vai compor nossa mesa, me apresentar, desculpa. Sou Giovana, eleita pela primeira vez diretora sindical do Sindipetro-NF. Agradeço a receptividade de todos os meus colegas e das minhas colegas que já trabalharam na bacia, várias unidades, muita gente que tinha muito tempo que eu não via. Gostei muito de ver aqui. Vamos à mesa. Chamar a Luciana Gomes. Psicóloga, pesquisadora em saúde pública da ENSP Fiocruz, vinculada ao Centro de Estudos em Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana. Psicóloga doutora em saúde pública pela ENSP Fiocruz, atua sobre os temas saúde, trabalho, subjetividade, saúde mental e trabalho e gênero do trabalho. Patrícia de Jesus, por favor. Coordenadora do Coletivo de Mulheres da FUP e vice-coordenadora do Sindipetro-ES. Elizabeth Sacramento. Se controle. Elizabeth, nomeada agora coordenadora geral do Sindipetro Bahia. Faz parte do setorial Petróleo CNQ, coordenadora sindical do Movimento Negro Unificado da Bahia. Bárbara Bezerra. Diretora sindical do Sindipetro-NF. Me sinto muito honrada em mediar essa mesa com mulheres tão empoderadas. O tema é opressão no local de trabalho e saúde mental. Vamos começar pela doutora Luciana. Vai apresentar? Boa tarde a todos e todas. Queria... Ah, tá. Estão vendo. E agora? Até eu. Bom, primeiro de tudo, eu queria muito agradecer o convite de poder estar aqui com vocês. É uma honra para mim poder estar falando com vocês, né, poder trazer aspectos da pesquisa que a gente está desenvolvendo, né, e é um grande prazer e espero ouvi-los bastante para a gente ter essas trocas que são extremamente importantes. Então, eu vou falar de uma pesquisa que eu estou coordenando na Fiocruz, que é de saúde mental e trabalho. E a pesquisa, essa aproximação com a categoria petroleira, ela começa com um programa de formação em saúde, trabalho e ambiente na indústria do petróleo e gás, que aconteceu lá no SEST, no ano de 2019. Pode passar, por favor.
né, ainda foi presencial. Nessa formação, a gente pensou, né, ela diretamente articulada com o trabalho, trazendo como base questões trazidas da atividade, né? Então, assim, não só discutir a questão do campo da saúde do trabalhador, a relação saúde-trabalho, mas poder direcionar bastante para a categoria petroleira, para as situações concretas de trabalho. Porque, para a gente, essa formação ela adquire mais sentido quando está relacionado diretamente com a realidade, né? E tem uma questão muito importante para a gente também, é essa circulação de diferentes saberes, né? Assim, a academia traz os saberes mais formalizados, mas a experiência, a atividade dos trabalhadores trazem um saber da prática, que para a gente é essencial. E a gente só consegue avançar nesse campo, né, de entender melhor essa relação saúde e trabalho quando a gente faz a articulação desses diferentes saberes, quando coloca esses saberes em circulação. Né, quando a gente consegue ouvir e ser ouvido e produzir mais a partir daí. Próximo. Então, nesse primeiro momento, a gente teve participantes de diversos lugares do Brasil, né, teve do Rio, aqui de Campos, Macaé, de Caxias, do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. Foi bastante diversificado em termos de formação dessas pessoas que participaram. Tinham técnico em operação, técnico em segurança no trabalho, químicos, técnico de automação industrial, administrativo, assistente social, engenheiro, psicóloga, médico, arquiteto e geólogo. Próximo. Foi bastante interessante para a gente essa aproximação e, né, trabalhar essa formação. E aí a gente repetiu depois em 2020. Próximo, por favor. E aí foi bem o ano da pandemia, então nós fizemos uma versão online. A gente teve participantes também do Rio, Niterói, São Gonçalo, Duque de Caxias, Macaé, Santos, Jaboatão dos Guararapes, Salvador, Itabirito, Vitória. Teve um número maior de participantes. Essa versão ela aconteceu online e também bastante diversificada em termos de formação. E nesse programa de formação, a gente sempre trabalhou muito assim, tentando entender as questões que os trabalhadores e trabalhadoras traziam, né, para a gente poder discutir dentro da formação. Próximo, por favor. E aí a gente percebeu que tinham muitos assuntos, assim, ó, embora a gente tinha uma diversidade grande de formação, de locais de trabalho, tinha alguns assuntos que eram bastante comuns a todos, né, assim, como questão de assédio institucional, a questão de insegurança em relação ao trabalho, a gestão por medo, a questão de intimidação, pressão, desigualdades, discriminação, precarização, sofrimento mental, ansiedade. Tem até essa figura que teve um trabalhador que colocou para a gente, né, de o tipo de política que a empresa adota, a forma de comunicação, né, tá ali, use corrimão, né, o que esperar de alguém que não tem um hábito tão simples, assim, é uma forma bastante violenta da empresa fazer um tipo de comunicação e de um certo modo estimular até uma animosidade entre os trabalhadores, né? Para mim foi uma grande surpresa, assim, eu particularmente eu não tinha tanto contato com a indústria do petróleo. E aí saber que as questões de saúde mental estavam se colocando de uma forma tão forte foi uma surpresa, porque eu até pensava que teria muito mais questões relacionadas a acidentes de trabalho ou exposição a elementos químicos, né, assim, coisas mais dessa ordem, mas a gente acabou sabendo que, né, assim, com a participação de petroleiros de diversos cantos do Brasil, a gente viu que, em todos, a questão da saúde mental, os afastamentos por saúde mental é bastante alta, né, tá entre as principais causas de afastamento. Próximo, por favor. Sim, mas o que a gente está... Mas a forma como foi colocada a frase... O senhor leu? Tá. Ao subir dessa escada, use a direita. Sim, mas não é dessa forma. Porque, assim, ó, inclusive, assim, ó, nesse exemplo mesmo, que a gente soube que nos prédios administrativos foi colocado esse tipo de propaganda, né, para se comunicar com as pessoas, e também a quem visse alguém descendo o corrimão, descendo a escada sem usar o corrimão, podia denunciar esse colega que fez isso, e esse colega levava, inclusive, suspensão.
Então, assim, o que eu estou colocando não é assim, as normas de segurança, é claro que é interessante para a gente no trabalho que as normas sejam respeitadas, mas não é isso que que foi colocado pelos trabalhadores, né? Essa forma de intimidar, né? de coibir, né? pelo medo, né? Próximo, por favor. E aí também, no decorrer desse tempo, eu tive participação em algumas CIPATs, né, tanto local como nacional, rodas de conversa com petroleiros, participei também em programas aqui de rádio, lives dos Sindipetros, né, falando sobre teletrabalho, sobre saúde mental e trabalho, né, e suicídio no trabalho também. E aí também fui percebendo assim que todos esses espaços, né, como essa questão da saúde mental, ela está bastante forte, assim, e é importante que a gente discuta sobre saúde mental, né, sobre saúde mental relacionada ao trabalho, que a saúde mental, em geral, ela é muito estigmatizada, né? Então, é importante a gente entender quais são as questões que estão afetando a saúde mental e poder criar formas de enfrentamento, né, formas de produção da saúde. Próximo, por favor. Então, a partir daí que a gente desenvolveu essa pesquisa de saúde mental e trabalho na indústria de petróleo e gás no estado do Rio de Janeiro, com a intenção de entender melhor o que está acontecendo nessa indústria, né? Quais são as condições que estão sendo colocadas, quais são os fatores, o que tem contribuído para o agravamento do quadro da saúde mental. Próximo, por favor. Aí tem a equipe que participa, né? Eu estou na coordenação, mas eu tenho uma equipe de pesquisadoras que está participando junto comigo, também os residentes em saúde do trabalhador. Próximo. Então, a gente tinha uma visão... Eu acho que eu nem vou ler essa parte, porque eu estou com pouco tempo aqui para a apresentação, acho que pode passar essa parte. Isso aí também. Né, que está falando mais assim do quadro geral que a gente percebeu, aí tá bom, aqui a gente percebeu pontos que estavam sendo trazidos pelos petroleiros e também aqui que tinha de produção, né, em termos relacionados à saúde do trabalhador, né, assim, as questões, né, e a gente viu que com a pandemia também teve um agravamento das condições de trabalho, porque muitos processos de trabalho simplesmente foram mudados sem muito diálogo com os trabalhadores, né, foi colocado de qualquer jeito. Assim, a pandemia ela acabou ajudando a colocar em pauta, né, na ordem do dia questões que estavam em pauta, como o teletrabalho, né, discussões sobre a ocupação dos espaços físicos também, e mudou muita coisa, isso agravou bastante também alguns quadros na parte de saúde mental. Então, os referenciais teóricos que a gente está adotando para a pesquisa são do campo da saúde do trabalhador, né, em que a gente vai buscar entender essa relação do processo de trabalho com a saúde. E a gente está usando também as clínicas do trabalho, em especial a ergologia, a ergonomia da atividade e a psicodinâmica do trabalho, que são clínicas que vão justamente se direcionar para buscar entender a relação da subjetividade e trabalho. Próximo, por favor. Então, o objetivo geral da pesquisa é analisar a relação entre o trabalho e a saúde mental dos trabalhadores e trabalhadoras na indústria do petróleo e gás, e a gente acabou direcionando para o estado do Rio de Janeiro, até pela proximidade maior com os Sindipetros aqui do estado. A gente tem essa pesquisa, ela é desenvolvida em parceria com o Sindipetro NF, o Sindipetro RJ e o Sindipetro de Caxias, né? São todos parceiros para a gente conseguir cobrir toda a estrutura do Rio de Janeiro, né? Próximo. Como objetivos específicos, a gente vai buscar analisar coletivamente a relação entre saúde mental e trabalho dos petroleiros, depois organizar a devolutiva dos resultados e validação das análises junto aos trabalhadores e trabalhadoras, promover ampla disseminação do conhecimento gerado na pesquisa e também construir uma proposta de protocolo para identificação e manejo de situações de sofrimento e adoecimentos mentais relacionados ao trabalho, que sirva como uma ferramenta para os sindicatos. Bom, essa parte metodológica, estou passando também bastante rápido, que talvez para vocês, em termos de teóricos, não interesse tanto, mas assim, o que é importante saber é que todas as ferramentas que a gente está usando, a gente constrói sempre na perspectiva de diálogo com os trabalhadores, né? Porque assim, a gente já tem bastante conhecimento acumulado a respeito de situações de trabalho que causam agravamento à saúde mental, mas é importante a gente entender quais são as particularidades dessa categoria, o que está acontecendo, de fato, dentro, né, da indústria de petróleo e gás. Próximo, por favor.
Então, é uma pesquisa que é qualitativa, né? Assim, a gente dá uma ênfase maior em entender com mais profundidade as questões que estão sendo colocadas, né? Assim, até porque é bastante complexa essa relação. Então, tem muitas nuances que precisam ser vistas, né? E é uma pesquisação. Para a gente não interessa simplesmente estar produzindo dados, mas, sobretudo, poder estar construindo coletivamente novos olhares para essas questões e novas perspectivas, inclusive de implementação de políticas, né? De pensar estruturas de mudança positiva do trabalho. Próximo, por favor. Então, teve a etapa 1, que a pesquisa começou o ano passado, teve a etapa 1, que foi a apresentação para o Sindipetros, e aí a gente constituiu uma comunidade de pesquisa. Nessa comunidade de pesquisa, a gente chama desse modo, porque ela é formada tanto por pesquisadores quanto por trabalhadores, né? No caso, a gente teve tanto petroleiros e petroleiras como sindicalistas, como também profissionais de saúde, 2 sindicatos participando. E serve para a gente poder entender melhor quais são as questões que estão sendo colocadas, né? Próximo, por favor. E depois, num segundo momento, a gente fez uma formação de grupos de encontro sobre o trabalho, uma metodologia em que a gente faz a discussão das temáticas que são trazidas por esses trabalhadores e trabalhadoras, né, e tenta colocar em circulação essas questões relacionadas à atividade, né? A gente coloca a atividade no centro da questão. Próxima, por favor. Então, esses grupos eles são compostos de 12 a 15 trabalhadores e trabalhadoras, né, e os membros da equipe, e representantes dos sindicatos. Tem uma frequência quinzenal, e a gente programou 8 encontros, duração entre 2 horas a 2 horas e meia. A gente começou esses grupos em março e vai finalizá-los agora em julho. Então, assim, até a gente gostaria de estar trazendo mais dados, mas a gente ainda está numa fase inicial da pesquisa, que a gente ainda vai discutir melhor esses dados. Próximo, por favor. Então, nesses grupos, né, a gente tem esses temas que são propostos e a gente faz a discussão, e pode ser estimulada a discussão também por textos, né, por até apresentação sobre determinada temática. E a intenção é que, nessa circulação de saberes, a gente consiga fazer produção de conhecimento sobre atividade, sua relação com a saúde mental, e também produzir reflexões e proposições para transformações positivas sobre essa relação. Porque, vejam, né, a nossa relação com o trabalho ela é bastante complexa, e não adianta vir alguém de fora e dizer o que precisa ser mudado. Por isso que a gente faz essa construção sempre dialogada, para a gente entender o que as pessoas, de fato, identificam como questões que precisam ser pensadas, repensadas e mudadas. Próximo. Então, a gente teve 15 pessoas inscritas no grupo, foram trabalhadores também, trabalhadoras de plataforma, refinaria, centro de pesquisa, sala de controle e prédio administrativo. Tinha tanto trabalhadores próprios quanto terceirizados e até mesmo trabalhadores demitidos, né? A gente considerou isso bastante importante, porque são pessoas que têm a relação com o trabalho ou que tiveram um agravamento também muito grande da saúde mental nessa relação com o trabalho. A frequência acabou variando bastante e está previsto agora o final para julho, né? Próxima. Os temas que foram trazidos para a gente discutir, né, desde a comunidade ampliada de pesquisa até temas que a gente já vinha percebendo desde do programa de formação, a questão da relação entre produção e saúde, né, o quanto está afetando a saúde mental, o cenário atual de mudanças no processo de trabalho, né, como as políticas neoliberais, a pandemia vão ter implicações para a saúde mental também, intensificação do trabalho e consequências para a saúde, excesso de demandas, a questão das dobras, a precarização no trabalho, condições materiais, organizacionais e relacionais, a redução de efetivos, terceirização, falta de treinamento, questões relacionadas à violência no trabalho, assédio moral e sexual, desrespeito, descaso, desvalorização da vida, gestão por medo, teletrabalho e desafios para a saúde, e adoecimentos relacionados à saúde mental, possíveis encaminhamentos e desdobramentos. Próximo.
depois da gente finalizar essa fase dos encontros, nós vamos fazer um compilado com tudo que foi discutido, vamos apresentar para essas pessoas que participaram dos encontros e vamos fazer uma oficina aberta para que mais pessoas possam participar da discussão, para a gente restituir e validar os resultados também entre a categoria, e depois a gente vai organizar um seminário sobre saúde mental e trabalho. Próximo. E a construção de um protocolo. Eu trouxe aqui, próximo, por favor, alguns resultados parciais que a gente tem desses encontros, né, porque a gente ainda está numa fase de análise e discussão. O que a gente percebe assim que, embora tenha diversas categorias de diversos locais, assim, tem o que é semelhante assim nas falas. Está relacionado à organização do trabalho, né, a forma como o trabalho se coloca, a forma como são feitas as cobranças, como é exigido, né, do trabalho. Né, e assim, a saúde mental ela pode ser afetada por diversos aspectos, né, pode até mesmo ser questões genéticas, alimentação, exercício, questões relacionais, tem vários aspectos e também pode ter uma relação entre todos esses, assim, mas nesse aspecto da pesquisa a gente está entendendo bastante assim o papel que a organização do trabalho está tendo nesse agravamento das condições de saúde mental. Então, vou trazer, então, só a questão aqui de... A gente percebeu, assim, né, nas falas, né, nos debates, o quanto as formas de violência são trazidas pelos trabalhadores, né, seja na forma de... É um cenário que tem uma naturalização das formas de violência. Assim, muitas vezes os trabalhadores e trabalhadoras não se dão conta das violências que estão sofrendo. Assim, né? Nesse momento dos grupos, a gente até percebeu que, às vezes, quando a gente trouxe temáticas, por exemplo, sobre o que era assédio moral, que as pessoas se deram conta de que estavam sofrendo esse tipo de violência. Então, assim, tem uma importância muito grande da gente poder trazer cada vez mais essas temáticas para a discussão, questão de discriminação, também, assim, para entender o quanto isso está interferindo e está afetando a saúde mental das pessoas. Com relação a essas formas de violência, né, ficou muito marcante também, assim, muitas falas, né, a respeito de assédio moral, assédio sexual. A gente percebe que tem um sentimento de desamparo muito grande das pessoas que sentem que não têm apoio da empresa, não têm apoio nenhum, têm dificuldade de confiar, não confiam na ouvidoria, às vezes estão descrentes até em relação aos sindicatos, e a gente vê o quanto os sindicatos têm evoluído nessa discussão, mas acaba caindo tudo muito sempre por uma questão de judicialização. E se a gente pensar assim na questão da saúde, é óbvio que a gente precisa discutir isso e judicializar também, mas da saúde, a gente tem que entender que a questão é muito mais ampla, né? Porque assim, como a gente ouviu casos, né, assim, de que teve assédio moral, conseguiram até afastar o assediador e o assédio continuou. Ou seja, não está numa questão individual, né? Assim, o assédio acaba entrando como uma questão institucional que pode trocar a pessoa, mas o assédio, enquanto uma política de gestão, ela permanece, né? E a gente percebe assim o quanto essas políticas elas têm incentivado, sobretudo, a questão do individualismo e da competitividade, e isso enfraquece a dimensão coletiva do trabalho. O trabalho é algo que é próprio do humano, e nós somos seres sociais, não tem como. Então, tudo que a gente faz é direcionado para o outro, para o coletivo. Então, quando a gente incentiva o individualismo, quando a gente enfraquece as dimensões coletivas do trabalho, a gente está atacando diretamente a saúde mental do trabalhador e da trabalhadora, e até mesmo as formas da pessoa construir formas, né, de produzir saúde. Bom, não vou extrapolar meu tempo. Obrigada, então. Próxima. Alô? Oi. Eu tenho só uma questão de ordem, que eu acho que é importante aqui. Tem uma... Pessoal, acabou de sair aqui que o Henrique assumiu a Petros, finalmente. Foi feito a reparação histórica aqui com a gente.
E aí agora o trabalho começa, né? Então, é uma coisa que a gente estava ansioso. Tivemos trabalho, fizemos o ato, então não podia deixar de registrar. Peço desculpa aqui à mesa, mas é uma questão de ordem importante. E o Henrique já assumiu o compromisso comigo de que o primeiro sindicato que ele vai para conversar com a galera é aqui para pegar os problemas e passar quais são as possíveis soluções, tá bom? Valeu. Próxima debatedora. Alô. Ela vai apresentar. Próxima debatedora, Elizabeth. Bárbara? Oi. Questão de ordem. Eu achei o seguinte, a abordagem dela talvez seja... A abordagem da Elisângela, Luciana, estava excelente. Ela estava tentando desenvolver o tema, estava se empolgando, mas aí, infelizmente, você é obrigado a falar. A pressão do tempo em cima dela, ela começou a ficar um pouco tensa. E ela não conseguiu expor o que ela queria expor. Então eu acho que ela deveria ter um tempo melhor, expor melhor, porque ela estava muito bem na colocação dela. Eu agradeço, mas assim, a gente tem outras pessoas da mesa também com temas bastante importantes. A gente posso falar no final. Temos outras pessoas para falar e temos um tempo limitado. Eu acho que grande parte dos trabalhadores da nossa área sofre pressão psicológica. Então, era uma questão assim, só ela ter mais um tempinho e tal, mas tudo bem. Ela retoma no final, quando houver as inscrições, que ela responde. Próxima debatedora. Patrícia de Jesus. Oi. Então, boa tarde, todas, todos e todes. Eu quero cumprimentar a mesa aqui, a Luciana. Muito obrigada, Luciana. Eu quero cumprimentar as diretoras que tomaram posse no Sindipetro NF aí na última semana, em nome da Bárbara e da Giovana. Aí todas as diretoras sintam-se cumprimentadas. E eu quero cumprimentar a nossa coordenadora do Sindipetro Bahia, Elizabeth, a primeira mulher preta, coordenadora do Sindipetro. E eu saúdo todas as mulheres pretas que se encontram aqui hoje, nesse congresso. Sim, tem preta, sim. Eu já cumprimentei todas, quando eu falei todas, e especialmente hoje eu vou cumprimentar as mulheres pretas. Eu vim falar para vocês um pouco sobre o GT de assédio sexual e moral na empresa. Vocês viram aí, e infelizmente os aposentados, os pensionistas, não têm acesso a esse grupo, né, que foi de tratamento interno. E aí algumas mulheres procuraram o coletivo de mulheres da FUP através da FNP, que os assédios aconteceram na base do Rio de Janeiro, RJ, né, outra federação. E nós nos reunimos com essas mulheres na semana posterior, quando saiu num sábado aquele grupo Me Too, que várias mulheres relataram casos de assédio sexual e moral dentro da empresa. E aí, a partir desses relatos dessas mulheres, nós nos encontramos com ela no Rio de Janeiro, fomos lá, eu e Cibele. Em outra ocasião, foi eu, a Beth e a Cibele. E aí, nós fizemos contato com a empresa e falamos, acho que foi dia 3 de abril, que o Jean Paul instituiu esse GT de trabalho. E aí, nós solicitamos à Petrobras que o sindicato participasse também. As mulheres, inclusive, pediram que o sindicato participasse, porque elas não confiavam na empresa até então. Quando a Luciana fala da ouvidoria que não funcionava, a ouvidoria ficou aí, nesses últimos 7 anos, praticamente com nenhum caso resolvido.
nós tínhamos 836 casos de assédio moral e sexual que estavam guardados, que não foram investigados. E aí, nesse GT, está sendo feita uma varredura de todos esses casos. Os casos que são mais graves estão em prioridade. Aí criou-se uma prioridade para tratamento desses casos. E aí a Petrobras apresentou para o sindicato, para a secretária executiva do Ministério das Mulheres e para a Força de Trabalho o resultado desse GT. Eu não trouxe o resultado do GT aqui hoje, gente, porque é grande, e aí tem outras pautas. Mas a Giovana e a Bárbara, se vocês precisarem, a gente tem um arquivo, a gente manda para vocês depois, e vocês vão se inteirar direitinho dos números, das tratativas, tudo bem? E aí, você pode apresentar aí, fazendo um favor, querido? E aí tem outro ponto, que tem o GT de diversidade também, agora nessa negociação de acordo coletivo. São 10 GTs, é isso, Teseu? São 10 GTs? Bom, saíram 10. Então, tá. E aí saiu aqui, aí tivemos um seminário da diversidade, do coletivo de mulheres, e esse ano nós fizemos FUP e FNP junto. E aí saiu aqui as resoluções que nós temos que aprovar da diversidade para levar para o CONFUP, que é o Congresso da FUP, onde todos os sindicatos vão levar as resoluções, e aí nós vamos fazer a compilação de todas as pautas, vamos levar para negociar acordo coletivo com a Petrobras. E aí, vamos lá. Pode subir um pouquinho, que aí dá para ver tudo. Gente, eu não vou ler tudo, não, eu vou ler só as resoluções, tá? Vamos lá, isso aqui é a proposta de alteração de cláusula, proposta de inclusão da proposta da FUP nas negociações do acordo coletivo de trabalho, alteração da cláusula 99, diversidade e inclusão. A companhia valorizará... deixa eu falar com vocês antes. Eu vou passar a pauta e ela tem que ser aprovada, tá? E no final, eu vou pedir para vocês votarem em aprovação a pauta para a gente levar para a mesa para o CONFUP, para depois ir para a mesa de negociação de acordo coletivo. Qualquer dúvida, pode perguntar. Não precisa ser agora, não, né? Então, como é que a gente faz? Só apresento? Então tá. Então já está apresentado, né? São poucas cláusulas, são 6 páginas só. Cadê? A diversidade, a companhia valorizará a diversidade humana e cultural nas relações com os empregados, garantindo o respeito às diferenças e a não discriminação. Isso aqui vem lá da combate às opressões e o GT de diversidade. Pode passar aqui. Pode passar. Comitê de diversidade já tem, pode passar. Lá, vamos lá. A cláusula, vou passar cláusula por cláusula, é melhor, mais rápido. Diversidade e inclusão nos contratos de serviços. Isso aqui é para as empresas contratadas. A emenda das resoluções do encontro de mulheres, eu acho que já tem na nossa também, pode subir um pouquinho. Tá, isso aqui, essa licença adoção, tem uma alteração aqui, e a companhia garantirá a concessão de até uma licença maternidade e uma licença paternidade em caso de adoção, conforme indicação do casal sem vinculação de gênero. Aqui é quando um casal homo quiser adotar uma criança, e uma das duas pessoas tem que escolher quem é que tem a licença ou não. Pode passar. A diretriz para tratamento acolhedor e humanizado de requisitantes e procedimentos do processo transexualizador na MS. Essa cláusula é uma cláusula nova, não é isso? Vamos passar. Cobertura para fonoaudiologia dentro do processo transexualizador. É nova, não, é para adicionar. Parecer técnico, pode ir. Essa cobertura integral para a cirurgia dentro do processo de transexualizador, pode ir. Reembolso, pode ir. Então, no geral, gente, é para colocar a diversidade dentro da nossa AMS e APS. Tá? Todo o processo que eles precisam
em relação à medicina. Aí vai entrar no nosso acordo coletivo agora. Certo? Pode colocar outra, por favor, da pauta das mulheres. Isso. Vamos passar agora aqui, gente, são a resolução do encontro de mulheres, tá? Pode passar, que aí depois vê isso aí. Eu vou passar só as partes mais importantes. Aqui, ó, a cláusula 20 ali. Existe a cláusula, mas nós pedimos alteração. Aqui, ó, as denúncias, aqui parágrafo 1, são realizadas pelo canal de denúncia em ambiente web, externa Petrobras ou por telefone 0800. Aqui já saiu do GT, um 0800 de acolhimento e ouvidoria de todas as vítimas de violência dentro da empresa. As pessoas que têm acesso aí ao ambiente Petrobras já sabem o número. Eu tenho o número aqui, depois eu passo para vocês. E eu tenho até que ver, eu vou até perguntar lá na Petrobras, se também se estende a aposentados e pensionistas esse apoio psicológico através do 0800. Eu vou ver e depois passo para vocês, tá? Pode passar aí, fazendo favor. O canal, pode passar. Aí pode ir. Ali é muito importante aquela cláusula lá. Pode voltar um pouquinho. O parágrafo 9. Ó. Aqui é depois que já aconteceu o assédio. Ó. Confirmados os fatos, o assediador deverá ser punido conforme medidas disciplinares e, quando aplicável, demitido. Nos casos em que a medida disciplinar aplicável não implicar em demissão, sendo assediador ocupante de cargo de liderança, ocorrerá a perda do cargo e a impossibilidade de ocupar cargos de liderança por um período de 5 anos. Esse parágrafo 9 aqui, essa é a resolução, nós, mulheres, que construímos esse parágrafo, porque é o que a Luciana falou, que o assediador só era mudado de local de trabalho e continuava na função dele, gerencial ou supervisão, o que fosse. E aí, com essa cláusula aí, nós vamos impedir que o cara se torne gestor, ocupe algum cargo durante 5 anos. Pode passar. Patrícia, mas ali está falando quando aplicável, demitido. Então, quando aplicável, demitido. Mas nos casos que a medida disciplinar aplicável não implicar em demissão, sendo assediador ocupante de cargo de liderança, ocorrerá a perda do cargo e a impossibilidade de ocupar. Isso. Pode passar. Cadê? Essa aqui é a cláusula nova. Cláusula nova é uma proposta nossa também, para estimular a entrada de mulheres nos concursos da companhia, incluir ser mulher como critério de desempate na nota do concurso da Petrobras e subsidiárias. Direito da empregada em situação de violência doméstica, cláusula nova também, tá, gente? Que nós construímos as mulheres. Pode subir, fazendo favor. A empresa oferecerá à empregada em situação de violência doméstica e familiar 20 dias de licença remunerada, sem reflexo em remuneração e benefícios, garantindo o sigilo da motivação do afastamento. E o parágrafo único será possibilitada à vítima de violência a faculdade de escolha da sua lotação, cabendo unicamente à vítima a decisão de transferência ou não. É muito importante essa cláusula para nós, mulheres, e nós que estamos à frente dos sindicatos da FUP, recebemos como é que eu posso falar? Muito relato de colegas que sofrem violência doméstica, mas que não conseguem sair daquele relacionamento. E aí, nós tiramos essa cláusula para tentar ajudar essas mulheres a saírem desse relacionamento abusivo. E todas essas cláusulas que nós construímos para as empregadas próprias, nós vamos levar também para os contratos que a Petrobras firmar com empresas terceirizadas. Ok? Pode passar. Deixa eu ver de benefício. Cadê ela? Esse aqui também é importante. A companhia concederá o auxílio creche acompanhante até 36 meses de idade da criança a todos os empregados. Hoje em dia, esse auxílio creche acompanhante é só para as mulheres. Nós estamos pedindo que se estenda para os homens também, porque nós temos pais solo que necessitam também desse auxílio. E aqui a 64... eu acho que a gente esqueceu de colocar ali, ó. A companhia garantirá, quando a negociação de diárias e taxas na rede hospitalar credenciada,
Alimentação e pernoite para acompanhantes de parturiente. Não, não é essa, eu confundi, é a próxima. Essa também é muito importante, olha, gente, para a 72. A alteração ali, nós pedimos, olha lá, o aumento do auxílio financeiro do pai. Os pais dos trabalhadores que têm filhos inscritos no PAI, hoje em dia acho que a ajuda é de R$700, e nós estamos pedindo um salário mínimo. Pode passar. Nós pedimos ali também que os pais que têm um filho inscrito no PAI tenham as suas horas em que leve os filhos para tratamento, que sejam abonadas pela empresa. Hoje em dia, cada trabalhador negocia com o seu gerente, né, essas horas, se serão abonadas ou não, ou se vão para o banco de horas ou não. A próxima. Vamos lá. Parto humanizado. Pode passar. Do pai? Volta lá fazendo um favor. Aqui? 72. Não, o pai também contempla aposentado e pensionista, que estão inscritos na MS e APS, sim, tem direito. Pois é. É isso que eu não entendi, que você falou do jeito que parecia que era só para ativa, né? Porque eu sou aposentado e eu tenho um filho no plano no pai, entendeu? Então, não entendi como viria a funcionar isso aí. Como você falou de salário, né? Isso. Porque seria como no governo federal a mesma coisa? Não, ou não? Não, na verdade, esse benefício quem pagaria é a MS APS. Ok? E ali eu falei do acompanhamento, aí esse acompanhamento é só para quem é da ativa. Aí o aposentado entraria ali só no programa para receber o auxílio financeiro. Ele é do plano pai e tem acompanhamento, faz tudo. Não, sim. O plano cobre esse acompanhamento. Eu estou falando assim, as horas que o pai deixa de trabalhar para acompanhar o filho ao médico. É isso. Passa aí, fazendo um favor. Olha, vamos acabar. Tem uma mais importante. Tá. Aqui, essa cláusula nona nos pediu uma alteração. A companhia abonará as horas de ausência do empregado que comparecerem à consulta médica ou odontológica durante o expediente de trabalho. Hoje em dia, a empresa não abona esse horário. Você tem que negociar com o seu gestor, o supervisor, esse dia que você leva seu filho ao médico ou ao dentista. Faltou ali que a gente pediu para colocar, que é para comparecimento, mediante apresentação de atestado de comparecimento à consulta. É de baixo. A de baixo, acompanhamento de dependentes ao médico. A companhia considerar a licença para acompanhamento de filhos menores a consultas e procedimentos médicos, como para acompanhamento de pais idosos ou acompanhantes, a fim de permitir a plena assistência e a saúde da família de seus trabalhadores. Hoje também, quando um filho, o trabalhador tem que se afastar por doença do filho, ele tem que negociar com a gerência ou com a supervisão. Colocando essa cláusula no acordo coletivo, esse dia vai ser abonado. E ali faltou que nós pedimos para acrescentar também dependentes, além de filhos menores, os dependentes da MS-APS também serem contemplados. E aí eu acho que acabou. Passa aí, fazendo um favor, querido. Olha, a gente tem mais umas aqui, mas aí depois, se vocês tiverem alguma dúvida, a gente vê e muito obrigada. Passei do tempo, né? Próxima, Bárbara Bezerra. Boa tarde. Com licença, eu vou pedir para as intervenções serem ao final, nas inscrições, por favor. Então, boa tarde. Boa tarde. Obrigada. Não é possível que nós já vamos dormir junto. A gente acabou. Obrigada, Luciano. A gente se conhece há tão pouco tempo, já vamos tudo dormir junto aqui, não, né? Preciso de mais intimidade. Então, eu sou Bárbara, sou diretora aqui do Sindipetro NF. Queria saudar a mesa. Primeiro, que honra e prazer destaco numa mesa toda feminina num congresso.
e de ter mulheres pretas aqui, né? A gente vai conversar sobre isso. Então, além de diretora de técnica e segurança da Petrobras, eu também sou cientista social, com licenciatura e... licenciatura e bacharelado em antropologia. Também cursei mestrado em antropologia e eu pesquisei gênero e trabalho. Então, minha parte aqui no grupo, eu vou fazer uma apresentação breve, fazendo essa abordagem de gênero e trabalho voltada aqui, pensando na história de quem somos nós, trabalhadoras, né, com foco, claro, aqui nas petroleiras. Como eu sou antropóloga e cientista, a gente fica muito pensando no que é isso, o que é aquilo. Então, eu vou começar falando algumas coisas, dando alguns conceitos que vai ser importante para o diálogo aqui que a gente vai ter. Bruno, por favor. Aí, a antropologia, ela pesquisa a sociedade a partir da sua cultura. Então, mas o que é cultura, né? A gente fala assim, cultura. Tipo assim, ontem, no final daqui do primeiro dia de congresso, vamos ter uma atração cultural. É o quê? Uma festinha, né? Uma música. Aí diz assim, nossa, a Débora gosta muito de ir para museu, ela gosta muito de cultura, né? Olha só, o Vitor, ele gosta muito de música, de filmes, ele gosta de cultura. Então, parece que cultura é uma coisa que tem um monte de conceito, né? Tem um monte de aplicação. Mas, cientificamente falando, a gente pensa em cultura, olha, é um conjunto de ideias, comportamentos, símbolos e práticas sociais artificiais. Isso é porque artificiais, porque não é natural, né? Elas são criadas, não são biológicas. E aprendidos de geração em geração por meio do convívio em sociedade, né? Então, assim, todas as sociedades têm a cultura, porque é a nossa convivência. E tem culturas que são diferentes, né? E é importante dizer que não existe uma cultura maior ou melhor que a outra. Cada cultura vai ter um valor maior para mim, que pertenço a ela, né? E cultura pode ser algo muito sofisticado, museu, e algo muito simples também, como uma memória afetiva da gente. Acho que quase todo mundo vai ter uma comida de vó, né, que passa de geração em geração, um bolo, uma feijoada, né, uma música, que é essa música que meu pai escuta. Então, isso é nossa cultura, nosso convívio, e não existe assim, a cultura do meu vizinho é melhor que a minha. A cultura do Rio de Janeiro é maior e melhor do que de outro estado. Não, todas as culturas são bonitas e importantes, não são superiores e têm um valor maior para quem pertence a ela. Próxima, por favor, Bruno. E aí, o que é gênero, né? Já que eu vou falar sobre gênero e trabalho, a gente tem que pensar o que é gênero. Gênero, nos últimos anos, começou a ter muito ruído, né? Todo mundo virou pauta, né? Mas vamos lá. Gênero é uma construção social para distinguir o feminino e o masculino. Simples assim. Mas é uma construção social, não é uma construção biológica e tal. Aí, geralmente, quando a gente apresenta esse conceito, aí pergunta assim, e o LGBTQIA+, aquele monte de letra, o que é aquilo? O L do LGBTQI quer dizer lésbica, né? Lésbica são mulheres que se relacionam com outras mulheres. Mudou o gênero? Não, né? Mas tem pessoas trans. Sim, tem pessoas trans que transitam de gênero. Trans, uma mulher trans. Sim, ela mudou. Ou se ela está com o gênero que ela se identifica e se reconhece. Então, é uma mulher trans ou um homem trans. Então, são dois gêneros. Por que é uma construção social? Porque ela não é só porque é biológico. Digamos assim, Giovana fica grávida. Giovana está grávida. A barriga vai crescendo, aí começa. É menino ou menina? Menina, Leona. É menina, então, que cor vai ser? Começa assim, né? Qual vai ser a cor do enxoval, já que é menina? Se for menina, tem cores. Se for menino, tem outras cores, não é?
pode ser. Agora o pessoal está questionando essas cores, né? Vou botar amarelo. É neutro. Não estão questionando? Da minha filha foi laranja. Coincidência. E aí vai. Aí a menina... então é menina? Então... vamos... Antes de sair da maternidade, vamos o quê? Bora furar a orelha. Fura do menino? Não, né? Por quê? Construção social. E aí a menina vai crescendo. Quando ela tiver ali 2 aninhos, 3 aninhos, o que a gente dá de presente para a menina? Boneca, cozinha, né? Panela, vassoura, pá, fogão, meu Jesus Cristo. Para o menino, bola, carro, super-herói, videogame, né? O que a gente está fazendo, né? A gente está... E vocês já repararam um negócio, olha? Vocês já viram as bonecas das meninas? Como elas brincam? As bonecas são tudo analfabetas e doentes. Vocês já repararam? Tudo doente, estão analfabetas e são teimosas, vivem de castigo. Vivem de castigo. E a menina ainda vive... É professora também, né? É professora. Cuidadora, professora, né? As meninas assim... o menino não. O menino... Corre, menino! Brinca, pula! Você é menino, tem que fazer isso mesmo. Pode dar murro, dar capoeira. A menina com 3 anos, a gente já diz assim, bota a blusa, fecha as pernas, cobre o peito. O menino... Quero fazer xixi. Faz aí, bota o pinto para fora, rapaz. E o peito de fora. Os mamilos dos meninos ficam de fora até para sempre, né? Os mamilos da gente, nem amamentando, pode ir para fora. Mas tem umas diferenças. Construções sociais. Que eu não consigo entender. Porque o mamilo do homem pode ser exposto e o mamilo da mulher é proibido. E olha que a gente precisa botar o mamilo para fora para amamentar. E não pode. Né? É feio, é proibido. Então, é isso o que é gênero. É uma diferença, é uma construção social com fortes traços culturais, que a gente vai ver mudanças dessas construções de cidades, de países, né? Mas sempre com a característica de fazer a diferenciação. Dentro da nossa cultura, principalmente, tem uma importância muito grande. O gênero ele serve para fazer diferenças de status. Eu tenho um gênero superior e eu tenho outro inferior. Depois vocês me dizem qual é. Pode passar aí. Bom, estou falando de gênero de trabalho, vou falar o que é trabalho também, né? Então, a palavra trabalho, ela vem do latim, do tripalium, né? Vocês sabem o que era tripalium? Tripalho é esse aqui, ó. É um aparelho de tortura. O tripalho, né? A pessoa ficava amarrada assim, ó, em X, sendo torturada. E por que danado virou trabalho vindo disso, né, gente? Tem alguma coisa errada aí na nossa interpretação, porque o trabalho não é para ser uma tortura, né? É para ser algo digno, né? E a gente trabalha e luta por isso. E quis colocar ali aquele símbolo da foice e do martelo, porque tem muita falação sobre esse símbolo. Aí, quando tem esse símbolo, todo mundo diz, é o símbolo do comunismo, né? E que, na verdade, o martelo e a foice, o martelo ele representa os trabalhadores urbanos e industriais, e a foice, os trabalhadores do campesinato, né? E rurais. Então, estão cruzados, porque quer dizer que os trabalhadores estão unidos. É apenas isso, não tem esse mistério de comunismo, não. Por favor, Bruno. E assim, pensando, né? Já sabemos da cultura, gênero e tal, e quem são as trabalhadoras brasileiras? Quem são? Como é que a gente pode pensar onde elas estão, o que elas fazem, né? Quem foram as primeiras? Então, eu vou fazer uma pequena perspectiva histórica para a gente pensar aqui sobre isso. Pode passar já, Bruno. Pode segurar aí. Então, quando a gente fala da história do Brasil... Quando a gente fala da história do Brasil, a gente tem que pensar que a história do Brasil ela foi escrita por homens brancos que venceram. Né? Então, quando a gente pensa assim na história, quem pensa assim,
Se eu falar, pensa numa figura feminina aí, numa mulher da história do Brasil. Anita Garibaldi, uma outra mulher da história do Brasil. Princesa Isabel. Geralmente, a primeira que vem é a Princesa Isabel, né? Por quê? Porque era branca, da realeza, e dizem que assinou a Lei Áurea, dizem, né? Então, a história não se passa, não está escrito, né? A gente não tem como entender muito da nossa história, e esse silenciamento, esse apagamento, ele é proporcional à nossa cultura, né? Então, eu queria trazer essa primeira figura da Teresa de Benguela, que ontem a Beth trouxe já muito bem, né? A Teresa de Benguela, ela foi líder de um quilombo, e eu queria só acrescentar que ela foi líder de um quilombo. Por 20 anos, ela liderou. O quilombo acolhia pessoas negras, indígenas e brancos também, que não eram acolhidos, né? Porque a gente sabe que vinham as pessoas meio fugidas, né? Ou tinham portugueses também que não eram muito legais. Não eram legais lá no país deles, eles trouxeram para cá. E ela instituiu um parlamento. Ela tinha uma estrutura política importante, ela instituiu um parlamento. E quem institui parlamento é o quê? É rainha. Então, Teresa de Benguela, dia 25 de julho, agora, a gente comemora a data dela, ela foi rainha no Brasil. Pode passar, por favor, Bruno. Durou 20 anos, mais um. A Bárbara de Alencar, minha xará, não sei se vocês já ouviram falar, né? A Bárbara, ela nasceu em Exu, interior de Pernambuco, mas ela viveu no Crato. Era uma fazendeira, era uma mulher rica, mas mãe de uns revolucionários, né? E na Revolução Pernambucana, inclusive, foi anterior à Revolução Baiana, né? A Revolução Pernambucana foi em 1817, a Baiana foi em 1823, que acabou de comemorar o bicentenário. E a Revolução Pernambucana, porque a corte, depois que chegou no Brasil, ela fez a questão dos impostos mais severos jogados no Brasil. E o Nordeste era muito produtivo de cana. E lá os impostos eram bem mais rigorosos. E teve a primeira Revolução Pernambucana, em 1817, onde foi instituída a Primeira República. Durou só 8 dias. Mas, nessa Primeira República, a Bárbara, ela foi a presidenta da República. Terminou com a prisão dela, ela foi presa, foi arrastada do Crato até Fortaleza. Tem lá, inclusive, a Fortaleza onde ela ficou presa. Quem quiser ir visitar, tem lá a marca lá da Bárbara. E depois que ela foi solta, ela foi lá e participou da Confederação do Equador também. Continuou na Revolução. Mas é interessante, né? Nem foi Dilma a primeira presidenta da República, mas também não está nos livros de história. Por favor. E temos essa figura já do século passado, né? A Pagu. Quem já ouviu falar em Pagu? A da música. Mexo e remexo na Inquisição. Já morreu na fogueira, sabe o que é ser carvão. Né? Então, Pagu foi uma grande jornalista, né? Uma grande revolucionária. Ela ia para as portas de fábrica fazer greve. Né? Ela foi presa 32 vezes. Então, ela foi para frente das fábricas e fez tanta... Ela foi presa 32 vezes e ela lançou livro, o primeiro romance operário do Brasil, foi a Pagu que escreveu. Viajou muito, fez muitas reportagens jornalísticas muito importantes. Né? Ela entrevistou Freud, ela participou da posse da China, a primeira mulher a acompanhar, né? E ela ficou tão íntima do Pin na China que ele passeava com ela e andava de bicicleta e tal. E ela, inclusive, trouxe para o Brasil as primeiras, dada por ele, as primeiras mudas de soja. Quem trouxe foi a Pagu. Né? A Pagu foi expulsa do PCdoB, que
que tinha outro nome na época, porque nem eles aguentavam, né? Ela foi presa, torturada e tal. E também não aparece muito como uma grande revolucionária nos nossos livros de história, né? Mas, enquanto a história não está muito escrita, a arte, a cultura, ela nos dá mais sinais. Por favor, Bruno. Ela nos dá mais sinais. Mais um. Esse quadro, né, o quadro A Negra, da Tarsila do Amaral, de 1923, a Tarsila do Amaral ela pintou esses quadros que sempre tem essas figuras, né? O Bapuru, que tem um pezão, e tem umas figuras com uma... Então, esse que tem essa negra com a mama grande, ele parece um traço da arte da Tarsila. Mas a Tarsila, quando apresentou esse quadro em Paris, ela explicou, né, que nas fazendas que ela foi criada, as mucambas explicavam que as negras amarravam pedras nos mamilos para esse mamilo crescer. Para esse mamilo cair o suficiente para que elas pudessem jogar o mamilo sobre os ombros para amarrar a criança nas costas e mantê-los amamentando enquanto continuava trabalhando. Eu acho que esse é um bom sinal de nos dar quem são as primeiras trabalhadoras do Brasil, né? Mas vamos continuar. E aqui é uma reprodução de uma indústria... Aí vem o processo de industrialização do Brasil, né? No início do século passado, quando as indústrias se instalam, as indústrias são basicamente de confecção, né, têxtil e de charuto. E quando elas se instalam, em menos de 5 anos, elas percebem que as mulheres, elas trabalham mais, mulheres e meninas, né? Vamos combinar, que não tinha muita idade ali. As mulheres e meninas trabalhavam as jornadas maiores e ganhavam menos. Portanto, quem foi que ficou trabalhando nas fábricas? Mulheres, né? Mas ó, vou ler aqui o rodapé da foto. Indústrias Matarazzo, seção de malharia, São Paulo, 1920. Os trabalhadores não tinham descanso semanal, férias ou horário definido. Aí tem trabalhador ou trabalhadora na foto? São mulheres, né? Pode passar. Bem semelhantes. É um chefe. Tem um homem lá atrás, deve ser o chefe. Né? Então, a primeira greve geral do país foi em 1917, né? E ela foi uma greve comandada, portanto, por mulheres. Essa greve ela é muito importante porque ela inaugura o movimento organizado operário do país. Né? Então, as mulheres tinham o protagonismo do trabalho, então elas vêm e trazem o protagonismo também do movimento organizado e da necessidade de questionar as horas muito longas de trabalho, exaustivas, a idade limite, né, das crianças trabalharem. E então a gente vê um protagonismo feminino, né, na indústria e no movimento organizado. Por favor, Bruno. Porém, quando a gente vem para a década de 40, né, que a gente tem a inauguração da CLT, aí começa a ter direito, né? Opa, agora tem carteira assinada? Agora a gente tem hora de trabalho? Tem férias? Tem 13º? E aí? Aí quem vai trabalhar são os homens ou as mulheres? Aí os homens. Aí passa a ser, não, o trabalho organizado e para ganhar bem vira um trabalho de homem. As mulheres continuam na manufatura e continuam, né, nos trabalhos de cuidados. Ah, não é coisa... Ou nos trabalhos não remunerados, né, domésticos, que estamos até hoje. Né? Continuação do trabalho escravo, que é mantido. O trabalho de empregada doméstica foi reconhecido há 10 anos, apenas. Né, como direito, e quando a gente vê a grande indústria, ela fica toda masculina. Né? Pode passar aí mais uma foto. Por exemplo, eu lembro aqui dessa grande greve de 79 e 80, que é a greve, inclusive, que faz nosso grande líder sindical, né, a greve do ABC, que é a greve dos metalúrgicos. Né? A greve que faz Lula despontar como nosso grande líder. Mas, para quem já assistiu os filmes e essas fotos, você não vê nenhuma trabalhadora mulher.
na indústria metalúrgica, na grande indústria que existia da construção civil, né, na década de 70 e 80. E ali eu botei uma foto da greve dos petroleiros de 95, grande greve também, né? E aí eu também, a gente não vê, só vê uma mulherzinha ali, né? Uma mulher. Então, por que a gente sai de um protagonismo, né, feminino, de trabalho, de organização do movimento operário, para uma diminuição tão grande dessa presença feminina na área da indústria, né? Então, tem uma relação, sim, com a ocupação, e que não é uma relação correta com a população, né? Porque nós, mulheres, somos 52% da população. Dentro da Petrobras, a gente é 17%. Mas, se a gente for para os espaços de poder, para as gerências, a gente cai para menos de 9%. E isso é um retrato que vai se repetir em todo o resto da sociedade. Se eu tirar uma foto do Congresso Nacional, vou lá no Congresso e tiro uma foto. Quem vai estar nessa foto? Homens ou mulheres? E qual a cor deles? Lembram que, quando eu comecei, eu disse que a história é escrita por homens brancos que venceram? Eles continuam vencendo. Por favor. Estou concluindo. Já terminando, o que é feminismo? O feminismo vai ser a defesa dos direitos iguais. A defesa da equidade de direitos. Não é de soberania nenhuma. A gente só quer equidade de direitos. Alguém aqui é contra a igualdade de direitos? Não? Bando de feministas, hein? Sabiam? Todo mundo aqui é feminista, então, por favor. Estou terminando. Mulher foi feita para ficar atrás de um fogão. Ok. Pode... Ainda bem que tem outra pessoa na frente, né? Pode passar, por favor. Mais uma. Então, aqui nas plataformas, quando a gente vai aqui num lado bem específico, nas plataformas de petróleo, a gente, em geral, tem menos de 3% de mulheres a bordo. E existem muitas características aqui muito difíceis, porque aí eu passei a fazer essa campanha com essa hashtag por mais mulheres a bordo, e toda plataforma que eu ia, eu chamava as mulheres, todas as que estavam a bordo, para tirar a foto. Aí, às vezes, todas eram assim, 3, 2... Porque é proibido ter camarote feminino a bordo. Como assim, Bárbara? É proibido? É proibido. Tem 1, 2. Não pode ter mais. Fica lá. Não pode. Eu, diversas vezes, fui embarcar e disse, não pode embarcar porque não tem vaga feminina. Não tem vaga feminina. Então, nós precisamos parar e refletir que momento histórico é esse que a gente precisa fazer essa ruptura. Né? Nós precisamos... Pode passar, Bruno. Nós precisamos de uma revolução cultural, de uma ruptura, porque a cultura que aí está, essa que a gente conversou, ela mantém esses homens brancos na supremacia em todos os espaços de poder, e ele não é reflexo da realidade da nossa sociedade, que somos mais de 50%. Né? E a gente precisa pensar o quanto isso gera de violência, o quanto isso gera uma cultura de assédio, uma cultura de estupro, uma cultura de feminicídio. Não é uma cultura diferente. É a mesma cultura que faz com que seja tão violento e excludente para nós mulheres. Fico à disposição para mais comentários. Obrigada. Próxima debatedora, Elizabeth Sacramento. Estou preferindo ficar à esquerda. Bem, eu não trouxe uma apresentação. Desculpa, boa tarde. Boa tarde. Muito mal educada essa criatura, né? Putz. Foi um lapso, é verdade. Obrigada. Então, assim, boa tarde a todas e todos.
Bem, eu não trouxe uma apresentação, mas nós vamos tentar passar um vídeo rápido para vocês, né, para desenvolver um processo de reflexão dentro do tema que a gente pretende desenvolver. Tá? É importante ressaltar que Bárbara falou sobre a supremacia do homem branco. Eu acrescentaria só mais uns elementos, né? Porque assim, esse elemento é o que a gente traz como sendo a construção do patriarcado e que, de alguma forma, o que não está dentro desse contexto passa a sofrer um processo de opressão. Tá? Então, essa supremacia é do homem branco, cis, heteronormativo. Tá? Então, tudo que não é branco, não é homem, não é branco, não é cis e não é hétero, passa por um processo de opressão. Pronto. E o que é cis? Né? Cis é o inverso do trans. Cis é a pessoa que nasce com um gênero e permanece, você consegue identificar ele, né, olhando, ele tem aquele mesmo gênero, fisicamente e biologicamente. O trans é aquele, como Bárbara falou, que transicionou. Né? Ele nasce com um gênero, mas você identifica ele com outro gênero, porque ele passou por um processo de transição, e que não necessariamente quer dizer que ele sofreu uma mudança nos órgãos sexuais, certo? Porque tem muita gente que quer impor essa obrigatoriedade, e não necessariamente dessa forma. Então, assim, o que não está dentro desse contexto, tá, passa por um processo de opressão. Então, nisso estão as mulheres, estão as pessoas negras, estão as pessoas LGBTQIAPN+. Porque não está dentro desse guarda-chuva, né, que fortalece uma cultura patriarcal que nos oprime e nos violenta. Já pode passar o vídeo? Tá. Estou na frente. É isso que está na estrutura da nossa sociedade. É dessa forma que a sociedade faz com que, principalmente nós, pessoas pretas, nos vejamos dentro dessa sociedade.
Olha que pesado para a criança ele identificar que aquela boneca preta é a feia, é a má, e depois ele ter que admitir que ele parece com ela. Essa criança, ela cresce com que entendimento de que ela é feia e de que ela é má por natureza. E ela passa a odiar a sua cor. Ela passa a odiar o seu cabelo. E ela passa a não se sentir pertencente. E aí, muitas vezes, as mulheres ou homens, eles dizem, eu sou tímido, eu sou tímida. Mas, muitas vezes, aquilo não é uma timidez. É um processo de silenciamento que a gente traz ao longo da nossa construção social. E isso é o que, Bárbara? Uma cultura. Isso foi construído. Isso foi criado. Falando um pouco sobre a questão racial, a gente precisa entender como é que se consolida o capital em nosso país. Lembrem que a riqueza, o acúmulo de riqueza, se deu a partir da exploração ou da superexploração da mão de obra. E quem era essa mão de obra? Negras. As pessoas aqui, a elite acumulou riqueza, acumulou um capital privado, tendo corpos negros como propriedade. E ali, um coletivo produzia. E qual era o ganho dele? Surra. Ainda podiam apanhar até a morte, porque o seu senhor tinha o direito de te tirar até a vida. Quem dirá o resto? Quanto às mulheres, além de servir, né, as sinhazinhas, ainda tinham que servir também aos seus senhores. Então, nós somos um processo, as pessoas usam muito esse termo da miscigenação, como se fosse... A miscigenação nesse país começou a partir de quê? De estupro. De estupro. E aí eu peço que vocês, inclusive, façam uma reflexão, né? Homens, mulheres, mas principalmente os homens, tá? Tem homens que sentem atração ao ver uma mulher preta, mas apenas para fazer o quê? Sexo. E aí, inclusive, os comentários racistas. A pessoa começa a ganhar bem. Se ele aparecer com uma mulher preta, a primeira coisa que vão dizer, rapaz, você está ganhando tão bem. Olha o carro que você tem, olha a casa que você tem. Você poderia ter a mulher que você quisesse. Mas o que é essa mulher que você quisesse? A mulher branca não tem de um padrão, né? Isso é um comentário racista. Porque é justamente o reflexo daquele vídeo. Qual é a boneca bonita? Qual é a boneca que eu vou colocar do lado para desfilar? E qual é a que eu vou abusar sexualmente? Isso é cultural. Muitas vezes, muitas mulheres se tornaram mães solo porque foram abusadas enquanto eram trabalhadoras domésticas. Engravidaram de seus patrões e tiveram que criar os filhos sozinhos. E aí vem a minha ministra e diz, eu até gostaria de colocar mulheres pretas no meu ministério, só que a maioria das mulheres pretas são arrimas de família, então não tem condições de mudar.
É por isso que eu digo, quando a gente realmente quer fazer um processo de inclusão, nós damos condições. Porque ser mãe solo nesse país também é estrutural, a depender do contexto de quem seja essa mulher. Mas voltando para a ideia do capital, até pelo avançar do nosso tempo, né, a gente precisa lembrar que, com esse processo de escravização, a negritude foi desvalorizada em nosso país. E com a abolição inacabada, não podemos esquecer que foi tirado das pessoas negras o direito à terra. Isso era lei. Não se podia adquirir terra. Eles não podiam ter acesso à educação. E aí vem a ideia do racismo, que a gente chama de racismo o quê? Científico. Onde a ciência evidencia que pessoas negras são o quê? Inferiores. Pessoas negras, ela têm predisposição à criminalidade. Ela tem predisposição, são pessoas que não têm higiene. E aí as pessoas adoram perguntar, né, Paty? Vocês lavam o cabelo? E aí vem a ideia de que negro fede. Mas imagine o que é viver numa sociedade sem ter acesso a uma renda digna e poder comprar um sabonete decente, poder comprar um desodorante decente. E aí eu não vou mentir a vocês, não. Para quem não sabe, eu já entrei no mercado para roubar um pouquinho de desodorante para não sair sem desodorante. Porque ou eu comprava o que comer, ou eu comprava um desodorante. E assim, muitos ainda passam por isso, e muitos passaram no passado. E aí, muitas vezes, a gente passa para uma pessoa e a gente rotula a pessoa, mas a gente não sabe qual é a condição daquela pessoa. E nesse status biológico, fez com que muitos negros ficassem fora do mercado ou fora de acesso a um salário digno, a um trabalho digno. E outra, a Petrobras foi uma empresa que garantiu alavancar muitos negros, porque o trabalho que se desenvolveu no início dessa empresa, os brancos não queriam fazer. Então, quando eles foram lá nos interiores, pegar o pessoal nos canaviais, pegar o pessoal, a grande maioria eram o quê? Pessoas pretas. E aí, quando a Petrobras começou a pagar bem, o trabalho já não era tão braçal, o sistema se inverte, né? Então, assim, com isso, quando eu crio uma estrutura científica para dizer que aquela pessoa ela não pode acessar determinados espaços, eu começo a criar também políticas e leis para garantir que ela permaneça em determinados espaços. As leis policiais são mais duras quando envolvem as pessoas de periferia, cuja maioria, muitas vezes, são pessoas negras. Observe a lei para quem rouba no imposto de renda e a lei para quem rouba um miojo no mercado. Mesmo a lei dizendo que até determinado valor, você não caberia nem... Tem um nome que usa, quem é advogado aí vai me ajudar. Não, tem uma palavra que eles usam para justificar a não prisão dessas pessoas. Mas, mesmo assim, são presas como se fossem pessoas marginais. E quando, na verdade, você consegue identificar que a pessoa está roubando porque está o quê? Com fome. A gente precisa de políticas sociais, políticas de inclusão para essas pessoas. Acesso à dignidade para essas pessoas. Mas isso se constrói num contexto para justamente... Aí você começa a desenvolver um processo de encarceramento em massa. De genocídio, onde a maioria das pessoas que sofrem com esse genocídio é quem? É a população negra.
não querendo ultrapassar muito o nosso tempo, então, assim, o povo negro é um símbolo de resistência. O povo negro lutou por décadas, séculos, contra esse processo de dominação dos corpos. Fuga, quilombo, boicote a plantações, já eram ações do povo negro. Nós nos sentimos revolucionários, mas os negros já lutam desde que botaram os pés aqui nesse país. E precisamos lembrar do seguinte: quando eles saíram ou foram roubados, sequestrados de sua origem, eles não eram qualquer pessoas. Eram reis, eram rainhas, e é por isso que aquela jornalista foi acusada de racismo. Descendentes de escravos. Não, senhor. Não, senhora. Somos descendentes de reis e rainhas que foram escravizados por aqueles que colonizaram esse país. Eram pessoas, lembrem que o Egito, inclusive, ele já era avançado em muitas tecnologias que a Europa não tinha. Então, quem foi sequestrado lá em África e trouxe para cá eram pessoas especializadas, eram pessoas que tinham profissão, que tinham tarefas, que tinham conhecimento, não foi qualquer pessoa. Então, não existe descendente de escravo. Para finalizar, que minha amiga está ali, colocando conclua. Quando a gente traz a questão da raça, de gênero, da mulher, do LGBTQIAPN+, é justamente para a gente mostrar que nessa luta do trabalhador, precisamos interseccionar com essas pautas. Por quê? Se um trabalhador branco, cis, heteronormativo, ele sofre opressão no seu local de trabalho, imagine o trabalhador que é mulher, né, a trabalhadora, imagine o trabalhador que é negro, imagine um trabalhador que é LGBTQIAPN+. Essa opressão ela é muito maior. E um exemplo desse processo de exclusão, quando a gente não acessa a escola, a gente não acessa a formação, a gente não acessa os espaços de decisão. E é por isso que, por muitas décadas, acessar uma escola de nível superior só cabia à elite, ou à classe média alta. Quando a indústria começou aqui no país, foi que se abriu as escolas técnicas, porque eles precisavam do pessoal com trabalho braçal. Mas esse pessoal não acessava a faculdade, não. Porque quem acessava a faculdade ia ter os cargos de liderança. E hoje, num processo, mesmo com as cotas, na Petrobras, quantas mulheres negras hoje... Eu estou falando mulheres negras, gente, porque ela é a base da sociedade, a base da pirâmide, tá? Ocupam os cargos de gestão na empresa. 0,04%. Mesmo a gente sendo as mulheres, né, 17%, as mulheres ocupam 20% os cargos de gestão, ocupavam, né, que nesse processo de mudança já mudou muita coisa. Mas as negras eram 0,04% do total de mulheres. Isso caracteriza um processo de exclusão. Não é que o negro não gostava de estudar, o negro não podia estudar. E se ele precisa sobreviver, se ele precisa trabalhar, como é que estuda? Desde a infância. A gente precisava estar na labuta para sobreviver, para ter o que comer. Como é que estuda? Então, vem todas essa política de inclusão que o governo Lula traz, né? Bolsa Família, cota, né? O Bolsa Família, quando você diz que você só vai ter o Bolsa Família se a criança estiver estudando, ela vai ter condições de terminar o estudo, ela vai ter condições de acessar a faculdade e ela vai ter condições de acessar os espaços
Porque ela está tendo direito à formação. Ela está tendo uma coisa que a gente chama de oportunidade, que foi tirado lá atrás. É por isso que a gente fala hoje que cota é uma política de reparação. Porque muitos não chegaram, porque de muitos foi tirado a oportunidade. Certo? Então, é por isso que a luta do trabalhador, ela precisa interseccionar com essas diversas pautas. O trabalhador, a trabalhadora, a luta sindical, ela não vai avançar se a gente não compreender esse processo de opressão que violenta os nossos corpos. E é por isso que, nesse momento, surgem várias queixas de assédio sexual para dentro da empresa. Que muita gente quer naturalizar. Mas parem, pense. Será que vocês gostariam que as filhas de vocês fossem assediadas sexualmente? Como é que vocês se sentiriam se a filha, se a esposa de vocês fossem abusadas sexualmente? Violentada por colegas de trabalho? Se a gente não começar a trabalhar essa mudança de cultura, nós não vamos avançar. A educação é um processo importante. Tem muita gente que é contra quando se fala da educação sexual, porque é uma forma de ensinar as pessoas a respeitarem. Não é ensinar a fazer sexo. E outra coisa, precisa ensinar a fazer sexo também, porque muita gente sabe fazer não. A grande maioria aprendeu a fazer sexo com pornografia. E a forma como a pornografia nos ensina a fazer sexo não é prazerosa. Recado dado. Concluindo. Pronto. Então, assim, quem quer, por fim, ou seja, construir um projeto anticapitalista, precisa incluir nesse projeto as práticas antirracistas e as práticas antipatriarcais. Muito obrigada e desculpa a demora.